Será que a gente está vivendo o começo do fim da obesidade? As canetas emagrecedoras que estão tão na moda no Brasil que já geram ondas de produtos falsificados ou manipulados a ponto de a gente começar a ver problemas sérios, mexe com muita coisa. É uma demanda que mistura a necessidade para a qual elas foram desenvolvidas. Mais de 60% das pessoas no Brasil são obesas ou estão acima do peso, com a necessidade estética e o status que se associa a pessoas magras. E essa mistura toda explica como esses medicamentos podem acabar com o problema da obesidade no mundo, como um problema reconhecido, sem necessariamente acabar com as pessoas obesas. A gente está prestes a ver a obesidade se tornar uma questão ainda maior de status, de quem tem dinheiro versus quem não tem, e tem muito mais que deve mudar nesse processo. E antes de eu falar disso, tem uma dica para você que quer refeições saudáveis, com comida de verdade e sabor por preços bem acessíveis. Esse vídeo aqui tem o apoio da LiveUp, que está aqui para ajudar você a manter uma alimentação saudável e prática sem precisar sair de casa. A LiveUp, que está comemorando 10 anos, usa a tecnologia de ultracongelamento para a comida manter mais sabor e continuar fresca, sem conservantes ou ingredientes artificiais. E tem um cardápio enorme com mais de 100 opções com marmitas do dia a dia, com massas vegetarianas, marmitas performance, que são aquelas para dar mais energia e saciedade, e mais. Você aproveita o site ou o aplicativo para fazer o pedido, recebe em casa, guarda no freezer e depois é só esquentar e em 5 minutos você come a refeição que você escolheu pela sua necessidade particular, combinando a praticidade de comer fora com o preço e combinações de um preparo próprio. Aproveita que você pode facilitar a sua vida e comer bem com o nosso cupom ATILA, que dá 10% de desconto no primeiro pedido. Pessoas em sobrepeso ou obesas sempre existiram, como várias esculturas de milhares de anos atestam, só que a obesidade, como um problema crônico que atinge tantas pessoas, é um fenômeno de menos de um século. Nas últimas décadas, o mundo está ficando obeso. Na cola da industrialização, especialmente junto dos alimentos ultraprocessados, também vem um ganho de peso que, por enquanto, só não afetou tanto o meio do continente africano e a Índia. Por isso mesmo, os últimos anos marcam o que é uma virada histórica que ainda está começando a ficar evidente. 2023 marca um ano de virada em relação à obesidade, pelo menos nos Estados Unidos, que é o país que é a fonte de muito do que faz a obesidade ser o problema que ela é atualmente. É a primeira vez em muito tempo por lá em que eles viram um declínio da prevalência de obesidade. Até então, os números só estavam crescendo, como ainda que parecem crescer no Brasil por décadas. E a dúvida sobre o que pode explicar essa mudança nos Estados Unidos mostra como a situação da saúde é bem complicada por lá. Segundo o grupo que fez o estudo, as maiores quedas aconteceram nas regiões onde mais se prescreve as canetas de emagrecimento, mas também são as regiões onde mais pessoas com obesidade morreram de Covid. E aí não conseguiram diferenciar entre as duas coisas o que é que está causando essa primeira queda no crescimento da obesidade em tanto tempo. Mas pelo timing e por várias outras mudanças que eu já vou contar, eu aposto nas canetas que devem não só mudar a aparência das pessoas, mas como elas são julgadas. Isso porque peso, especialmente sobrepeso e especialmente obesidade, são um quesito de aparência que as pessoas usam para julgar muito mais as outras constantemente, mesmo que sem querer. Se julgam como algo bom ou ruim é uma coisa que pode variar e já variou bastante na história. Como o título do artigo, A História da Obesidade, ou Como o que era bom virou feio e depois ruim, lembra, o pêndulo do quão desejável ou indesejável é estar acima do peso já foi e já voltou mais de uma vez e vai em direções diferentes de acordo com o poder econômico. Antes da sociedade moderna e do excedente alimentar que a gente tem hoje em dia, corpos com mais curvas e com mais gordura corporal já foram vistos como sinal de fartura e prosperidade ou como um padrão de beleza desejável entre mulheres, como as várias silhuetas que Vênus já teve em pinturas ao longo dos séculos parece indicar. Aliás, tem algumas esculturas que deixam preferências estéticas bem evidentes. Em outros momentos, como no período medieval na Europa e na Ásia, a obesidade já foi vista como um sinal de gula e descontrole, como um indicador externo de desvios de caráter e de personalidade que falavam profundamente sobre as pessoas.
Um padrão que não necessariamente é universal e que, pelo menos até o começo dos anos 2000, estava bem relacionado com status econômico, segundo estudos. Entre os países mais ricos, onde a proporção de obesos começou a aumentar antes, a visão da obesidade como algo negativo era mais prevalente, principalmente para mulheres acima do peso e principalmente entre quem tem mais estudo e renda maior e tem mais acesso a condições de praticar exercícios ou comer alimentos mais saudáveis. Já entre os países mais pobres, onde as pessoas começavam a ficar obesas, a obesidade era vista como algo não tão negativo ou até como algo positivo, como um sinal de riqueza e de poder. E no meio do caminho, em países onde a renda estava crescendo, entre as pessoas mais ricas, a obesidade também era vista mais negativamente. Essa conotação de status e do que é desejável também aparece na estética. No estudo Será a Miss América um modelo de subnutrição? 2 pesquisadores usam o registro de peso e de altura das participantes do concurso nos Estados Unidos para estimar o índice de massa corporal das Miss América entre 1922 e 1999. E o que viram foi que ao longo do século passado, a altura das mulheres eleitas como as mais bonitas aumentou um pouco, 2% em média. Só que o peso médio delas caiu mais de 10%. O resultado é que entre a década de 70 e 80, a maioria das eleitas como ideal de beleza tinham um índice de massa corporal abaixo da definição de subnutrição da Organização Mundial de Saúde. Isso enquanto a população do país ficava mais obesa. Foi só recentemente, depois dos anos 2000, que a gente começou a ver o crescimento do movimento Body Positive, de positividade corporal, que se popularizou como um movimento de aceitação do próprio corpo, independente do peso, e de aceitação de uma variedade de outros corpos que poderiam fugir do padrão de magreza que as Miss América registraram por tanto tempo. É nesse contexto que cai a bomba transformadora das canetas emagrecedoras. Até pouco tempo atrás, a gente tinha medicamentos e tratamentos para sobrepeso, mas com uma ação mais indireta, como estimulantes. Tudo mudou com os análogos de GLP-1, que é a primeira classe de medicamentos que acerta a obesidade porque age na raiz do apetite. Eles têm esse nome porque foram descobertos a partir do que estimulam, que é um receptor chamado GLP-1, que normalmente é ativado no nosso corpo quando o estômago está cheio e regula, entre outras coisas, a velocidade da digestão e a produção de insulina. Ele começou como um alvo interessante no tratamento da diabetes, só que além de controlar a glicose, também influenciou o apetite, a ponto de as pessoas perderem mais de 10% do peso enquanto se tratavam para diabetes. E aí tudo muda. Como o Viagra, que tinha começado como medicamento para pressão, os efeitos inesperados se tornaram comercialmente muito mais interessantes do que o estudo original. A história toda é bem legal e deve virar um outro vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai focar em como essa ação do GLP-1 muda a nossa relação com a comida, como muda o nosso apetite e como pode apagar a obesidade. Para você ter uma noção do tamanho da importância que eles podem ter, no final de 2025, a Organização Mundial de Saúde passou a recomendar terapias com GLP-1 para o tratamento da obesidade para o mundo todo. E vale ver a definição deles do que é obesidade para entender o que essa recomendação resolve e o que ela deixa de fora. Segundo a OMS, abre aspas aí, a obesidade surge de um conjunto de interações complexas em indivíduos, incluindo genética, neurobiologia e comportamento alimentar, bem como ambientes obesogênicos que resultam de mudanças alimentares, de atividade e estilo de vida em paralelo com a globalização e a industrialização da produção de comida e do marketing. Fecha aspas. Ainda segundo a OMS, a obesidade afeta mais de 1 bilhão de pessoas atualmente e deve chegar a 2 bilhões até 2050. Para se ter uma noção do tamanho do problema, mais de uma morte em cada 10 causadas por doenças como problemas circulatórios já são mortes relacionadas à obesidade. Por conta dessas complicações, a recomendação da OMS não vem só pela perda de peso que o GLP-1 pode trazer. Como uma intervenção que afeta diretamente o peso das pessoas, é mais fácil isolar a influência do peso de outros fatores ambientais. E aí, vários efeitos da obesidade aparecem como riscos que são reduzidos nos testes clínicos de medicamentos para emagrecer. Redução de dor de artrite, redução de eventos cardiovasculares não fatais e fatais, como infartos,
redução de apneia, de pressão alta, de diabetes do tipo 2, colesterol alto, problemas renais e arteriais e mais, incluindo até doenças neurodegenerativas, são todas condições que tiveram melhora comprovada e para as quais GLP-1 deve se tornar um tratamento em um futuro próximo. São tantos problemas de saúde que passam a ser evitados via a redução da obesidade que a OMS recomenda que os países que tiverem condições facilitem como puderem que as pessoas tenham acesso a terapias com GLP-1 e que as companhias farmacêuticas baixem os preços dos seus produtos para dar acesso aos países que não tiverem essas condições. Também recomendam, junto, terapia comportamental, exercícios, acompanhamento médico, restrição calórica e mais. Mas o cerne da intervenção está nessa medida que afeta individualmente o apetite das pessoas, que é o GLP-1. E nesse caminho de milhões de pessoas que começaram a usar esse tipo de medicamento, a gente já vê mudanças até na economia mundial. O GLP-1 mudou a forma como as pessoas consomem mais do que comida. Junto dos índices de obesidade, o consumo de snacks, de salgadinhos, como salgadinhos mesmo, com biscoito, bolacha, cookie e refrigerantes, vem caindo nos Estados Unidos, porque as pessoas estão comendo menos entre as refeições, estão comendo menos esse tipo de comida. Até pouco tempo atrás, se tinha uma dúvida de se isso estava acontecendo por causa das canetas emagrecedoras ou por causa do empobrecimento geral da população dos Estados Unidos, o que também mostra como é complicada a situação da economia por lá. Mas em 2025 começaram a sair os primeiros estudos avaliando o que muda nas casas onde pelo menos uma pessoa começou a tomar GLP-1 e os resultados são marcantes. O gasto com compras de supermercado cai, principalmente gastos com comida ultraprocessada como os salgadinhos, e também cai o gasto com fast food, com cafés e com o equivalente deles a restaurantes self-service. Enquanto o gasto com comida fresca, como legumes, frutas e verduras, e até o gasto com restaurantes de serviço completo, com cardápio e serviço, se mantém o mesmo ou sobe um pouco, como acontece com o iogurte. Ao mudar a saciedade das pessoas, parece que elas estão tomando decisões alimentares menos impulsivas e mais pensadas em algo saudável, mais balanceado, mais rico em fibras e com menos ultraprocessados. O paladar de quem está tomando GLP-1 pode mudar, com comidas que antes eram apetitosas, ficando sem graça ou ficando pesadas demais ou ficando até repulsivas para comer. As pessoas podem até continuar gostando da mesma coisa que gostavam antes, mas perdem o apetite por isso. Ao ponto que estão começando a usar GLP-1 para ajudar a reduzir o consumo de álcool e de outras drogas. E quem parece também está caindo é o movimento de positividade do corpo, pelo menos o lado comercial dele. Pode ser o vai e vem de tendências, mas a indústria fashion e as celebridades já estão vendo uma retomada de corpos magros e uma queda da inclusão que crescia até o começo dos anos 2020. Até mesmo modelos que usavam tamanhos maiores perderam peso e caíram de numeração participando de desfiles. Os relatórios da Vogue de 2025 mostram essa diferença e mostram como as marcas já estão mudando o que produzem por isso. Não só estão vendendo menos peças grandes, como estão lançando menos produtos que chegam nos maiores tamanhos. Se já era difícil encontrar tamanho grande, extra grande, vai ser cada vez pior. E a Vogue também nota uma outra tendência bem curiosa. Mesmo com a volta de modelos mais magras ou mais magros, as roupas estão com cada vez mais curvas. E a explicação que sugerem é que a perda de peso rápido, sem exercício, traz uma aparência magra e mais caída, sem curvas, de quem também perdeu musculatura, massa magra. O que é uma aparência que deve se tornar mais comum conforme mais gente tiver acesso ao GLP-1 mais barato. Então, magreza pode perder o status recente de algo que era muito exclusivo de ricos, e enquanto isso, quem tem mais poder econômico também tem acesso a mais cirurgias plásticas, a mais academia, acompanhamento personalizado e com isso consegue manter mais do tônus muscular, de maneira que o padrão de beleza pode se deslocar da magreza pela magreza para a magreza mais com pele esticadinha, recheada de músculos definidos e tonificados, sempre exaltando o que é inalcançável para a maioria das pessoas. E parece que a Vogue acertou em cheio nessa tendência, porque uma outra mudança que acontece nas casas onde alguém começa a tomar GLP-1 nos Estados Unidos é o aumento do gasto com roupas e com academia. Afinal, as pessoas estão emagrecendo e precisam de números menores, mas também, conforme elas se sentem mais à vontade ou mais confiantes com o novo peso, também querem preencher esses novos corpos com mais músculos e com mais contornos.
tanto que o consumo de cosméticos para preenchimento, como ácido hialurônico, tem subido, enquanto o de maquiagens para o contorno do rosto, como as que dão a impressão de um rosto mais fino, está caindo. Caem também intervenções cirúrgicas para tirar a gordura, como lipoaspirações, e sobem as intervenções para esticar a pele flácida e para preencher as curvas perdidas. Cai a bichectomia e sobe o preenchimento de bochechas. E os reflexos dessas mudanças devem afetar mesmo quem não se medica, ou quem não responde ao tratamento, mas queria fazer. Porque quanto mais difundido e mais acessível ficar o acesso ao GLP-1, mais fácil vai ser discriminar quem não entra no padrão. O que antes era aceito como algo até inevitável, que era a obesidade, agora, dentro da visão negativa de obesidade, além de falha de caráter, ainda pode representar a falta de condições para se tratar. Especialmente conforme a obesidade for desaparecendo entre as pessoas de mais alto status. Discriminar passageiros de avião com base no peso para cobrar passagens mais caras de quem pesa mais pode ser uma coisa até inaceitável hoje em dia. Mas talvez, quando quem for mais tarifado estiver só entre os que pagam as passagens mais baratas, isso seja mais fácil de mudar. A obesidade pode, inclusive deve, não acabar, mas lidar com as consequências dela deve ser cada vez mais um problema de quem não importa economicamente. Então ela pode desaparecer não porque vai acabar, mas porque deixa de ser importante para quem importa. E aí a aceitação do corpo acima do peso pode acabar sobrando como alternativa para quem não puder pagar para emagrecer, que é justamente quem já está mais sujeito a um ambiente mais obesogênico, sem condições de comprar comidas mais saudáveis, de ter o dinheiro e a disponibilidade para se exercitar e outras coisas que já acontecem. E esse é um ambiente que deve ficar ainda mais propenso à obesidade daqui para frente. Porque eu e você podemos ver essa mudança toda como uma mudança alimentar saudável, mas a indústria pode ver isso como uma ameaça existencial. Afinal, o trabalho da indústria de alimentos ultraprocessados, que faz parte desse ambiente obesogênico que a própria OMS descreve, é descobrir os nossos desejos e anseios e tornar eles irresistíveis com sabores e embalagens apelativas para vender cada vez mais. E é justamente essa economia que está sendo minada com base em inibidores de apetite, à base de GLP-1. E o pior, esse é um atrito constante, porque o padrão de consumo que muda quando alguém toma GLP-1, onde a pessoa passa a gastar menos com besteira e gastar mais com comida saudável, muda enquanto se toma o medicamento. Se o medicamento ficar caro demais, ou se ele tiver efeitos negativos demais e a pessoa parar de tomar, o consumo dela não só volta para o que era antes, como elas passaram a comer menos comidas saudáveis do que comiam antes do GLP-1. E o sobrepeso e a obesidade podem voltar juntos. Nas novas recomendações da OMS, eles reconhecem a obesidade como uma doença crônica, com relapso, e que precisa de cuidado constante, nesse caso o tratamento com o GLP-1, pelo resto da vida. Ou seja, enquanto forem medicamentos com GLP-1 que controlarem a obesidade, as pessoas continuarão dependendo deles. Mais de 1 bilhão de pessoas. Só que o GLP-1 age principalmente nos aspectos individuais que promovem a obesidade, que a OMS descreve. Os aspectos que eles chamam de sociais, mudanças alimentares, de atividade, estilo de vida, em paralelo com globalização e industrialização da produção de comida e o marketing, continuam lá. Tirando ações pontuais em países como o Chile, que foi pioneiro, entre outras coisas, banindo publicidade de ultraprocessados durante o dia, os ultraprocessados continuam ali na gôndola do mercado, mais baratos, na altura dos olhos das crianças, só esperando um relapso seu. E agora essa indústria depende de quem não toma GLP-1 para poder minimizar suas perdas. É como se a gente tivesse, por enquanto, de um lado as farmacêuticas com GLP-1 e do outro puxando as pessoas na outra direção, a indústria de ultraprocessados. Que é uma indústria que cresceu como cresceu porque trabalhou sem parar para aumentar pouco a pouco o tanto que a gente come e que agora pode ter que concentrar esse esforço em quem sobrou sem canetas e com apetite. E eu falo por enquanto. Ainda, assim como a indústria desenvolveu produtos diet com adoçantes, quando as pessoas começaram a evitar o açúcar, agora criam porções menores, com mais características interessantes para quem está sem apetite e até rótulo de GLP-1 friendly. O GLP-1 pode, por causa disso, estar diminuindo até o nosso impacto ambiental da alimentação, reduzindo um pouco a cultura do excesso que o Ricardo Abramovay cita na nossa conversa. E isso deve ser ainda mais agravado quando aparecerem as versões genéricas disponíveis para mais gente.
Mas a cada real de consumo perdido dessa forma, porque alguém começou a tomar GLP-1 e deixou de comprar, a pressão econômica para conseguir derrotar o GLP-1 e desenvolver alimentos que burlem essa supressão de apetite e sejam atraentes aumenta. E a indústria de alimentos ultraprocessadas tem décadas de pesquisa e de refino de tecnologias que exploram cada vulnerabilidade do nosso apetite, cada barulhinho que a gente gosta, cada textura, cada cheiro, sabor e cor. E ano após ano conseguiu aumentar o tamanho de porção e a quantidade de calorias que a gente consome. Se tem alguma indústria que tem condições de achar as brechas no nosso apetite, é essa. Assim como a indústria do tabaco conseguiu desenvolver o vape e com isso retomar um consumo de nicotina que o cigarro tinha perdido por décadas. Ainda é cedo para a gente saber se isso vai acontecer, mas ter alimentos resistentes ao GLP-1 seria o pior dos cenários, porque aí os dois vão andar juntos. Seria um cenário onde a gente precisaria usar GLP-1 constantemente para engordar só um pouco, ou engordar mais lentamente comendo ainda ultraprocessados que agora são super atraentes, porque sem GLP-1 a gente engordaria muito mais. É um mundo onde novos GLP-1 venderiam ainda mais e poderia ser ainda mais caro, porque seriam ainda mais necessários. Onde quem não precisaria de GLP-1 passa a precisar, porque agora alimentos super atraentes afetam ainda mais pessoas. E onde podem custar ainda mais caro. E aí, nessa corrida armamentista, quem tem condições gasta cada vez mais para adiar um problema que continua acontecendo, enquanto quem não tem condições é cada vez mais estigmatizado. Pensando bem, esse é um cenário que combina demais com o que a gente já está vivendo hoje em dia em outras áreas e bem plausível, né? Se você quer outras conversas como essa aqui, aproveita e se inscreve no canal, assim você recebe os vídeos regulares e o Não Ficção, que é o nosso podcast de ciência do dia a dia com especialistas, como a conversa com o Ricardo Abramovay e com a Patrícia, que discutem como e de onde vem essa maluquice que a gente está vivendo de demanda por proteína, que conversa com o nosso vídeo de whey e com várias outras coisas que a gente já falou por aqui. Até uma próxima. E para quem ficou até aqui, só queria deixar uma observação maluca, que o que a gente tinha com alimentação, que eram medicamentos que não resolviam o problema do apetite, com estimulantes, é mais ou menos o que a gente vê hoje com déficit de atenção e medicamentos para concentração que também são estimulantes. Me pergunto se lá na frente a gente não vai ter inibidores de apetite e de atenção para tirar a gente das telas, como acontece com o GLP-1, e se a gente também não vai entrar nessa disputa de telas ainda mais apelativas e medicamentos que teriam que ser mais ativos para isso. Enfim, vocês sabem onde a coisa termina. Até a próxima.